Estamos novamente aqui no Amironcast, dessa vez para conversar com a colega Úrsula, que desde antes da magistratura já tinha o nome de doutora. Por favor, Úrsula, fale seu nome inteiro para a gente. É que a gente já tem um nome comprido, né? Úrsula Gonçalves Teodoro de Faria, e quando casa a gente acrescentei o do marido, né? Na época, Souza. Então, são 5 nomes? 5 nomes. É nome de doutora mesmo. Eu tinha uma amiga que falava assim, eu não vou colocar o nome do marido, porque isso é um atributo da personalidade e quando a gente casa, a gente não muda a nossa personalidade em razão do casamento e ela não colocou. Mas tem marido que fica sentido, né? Então, na dúvida, é melhor agradar o marido. Úrsula, hoje nós tivemos um dia muito sensível para a justiça. Foi celebrado um culto ecumênico em homenagem aos nossos servidores e magistrado falecido. E nós tivemos fala de pastor, né, de representante Da Federação Espírita. Da Federação Espírita. Tivemos fala da filha do Antônio, uma menina tão novinha, mas falou com tanta clareza, né, com tanta propriedade, tão madura, como você disse ainda há pouco. Eu acho que hoje talvez tenha feito um fechamento disso, assim, não para esquecer, mas para seguir a vida mais leve. Você teve essa sensação também? Eu achei muito lindo, assim, porque inclusive as falas dos representantes ecumênicos, na verdade, uma encaixava na outra e acrescentando profundidades, visões diferentes de uma forma muito respeitosa. E, ao mesmo tempo, o Tribunal de Justiça não tinha conseguido fazer homenagem como instituição para aqueles servidores e magistrados, né, que fizeram tanto pela nossa casa, né? E eu saindo com o Guilherme, eu falei assim, como para nós é importante a sensação de pertencimento, a sensação de família, a sensação de que eu estou me despedir das pessoas com quem eu tive esse contato, né? Que, querendo ou não, nós passamos mais tempo dentro da instituição do que com a nossa família. Então, acho que é muito característico do Tribunal de Justiça de Rondônia essa sensação de pertencimento, essa sensação de que eu faço parte, de que eu faço a diferença. E isso que talvez traga ainda muitas pessoas a vestirem a camisa, ao selo diamante, né? Eu acho que esse é um diferencial do nosso tribunal, né? Não de forma alguma desmerecendo os demais tribunais. Eu sei que essa sensação de pertencimento com certeza tem em outros tribunais, mas é que para mim essa celebração, esse culto ecumênico veio como essa sensação de que eu pude me despedir de pessoas tão importantes, de pessoas tão carinhosas, de pessoas de tanto valor, de uma forma simbólica, né? Enquanto na pandemia nós não pudemos fazer isso, né? Por causa das restrições. Então foi muito tocante mesmo, foi muito bonito. A Úrsula falou de pertencimento, a gente estuda muito isso, vocês já sabem, nós temos vários magistrados consteladores, eu acho que é o único tribunal que tem quase 1/3 do seu corpo como consteladores formados e agora já como servidores, e pertencimento é básico, é na constelação. Eu também já disse aqui, Úrsula, que eu fiquei muito impactada quando estudei com os militares e vi exatamente isso. Não só o pertencimento, a união, o sentimento fraterno, tudo muito junto. Eu vi eles postando, saindo juntos, sempre muito juntos. E uma vez conversando com o meu terapeuta, que foi do tribunal, o Celso, ele falou assim, mas a doutrina é muito diferente da de vocês, por isso que vocês têm que cuidar muito dessa questão da saúde mental. Não é só uma exigência do CNJ, que as pessoas acham assim, olha, se há um auxílio saúde, é uma benesse. Não, nós precisamos estar muito equilibrados para poder produzir mais, para poder estar na sua melhor essência e fazer um bom julgamento, assim como os servidores, né? E o Celso falava assim, a doutrina militar desde cedo, adolescentes ainda, eles passam, né, no processo seletivo e comem junto e fazem exercício junto, estudam juntos, porque se ele for para a guerra, ele coloca a vida dele nas mãos do outro, precisa estar muito unido. Mas a sua profissão é diferente, a sua profissão é isolada, você dá uma decisão sozinha. Então vocês ficam muito tempo sempre com esse trabalho mental que é pesado, de responsabilidade sobre a vida dos outros, e sempre muito solitários. Então,
por isso que tem que ser um movimento mais forte, esse do pertencimento. E você falou ainda há pouco sobre Muito isso. interessante. Enquanto você estava falando, eu estava imaginando o seguinte também. O princípio da imparcialidade para o magistrado, se a pessoa não tomar cuidado, ele se traduz no sentido de que eu não me auto-percebo. Eu não me auto-percebo como sensação e nem como emoção. Porque quando a gente fala do princípio da imparcialidade, a gente acaba estabelecendo uma máscara, assim, o que eu penso, quais são os meus valores, ficam lá para trás, porque eu estou trabalhando em algo que eu tenho que conhecer e decidir. E enquanto você estava falando assim, tá, mas eu também tenho, para minha saúde mental, perceber o quanto que isso está me afetando e quanto que esse tema me afeta. Eu não estou falando aqui de uma discussão de direito do consumidor. Eu estou falando aqui de questões, como a gente já trabalhou em várias searas dentro do tribunal, como direito da criança e adolescente, como vulnerabilidades, como direito à liberdade ou restabelecer uma prisão, que em alguns temas afeta muito o magistrado pela delicadeza do assunto com que está tratando, né? E isso, a questão da saúde mental, a gente trabalhando, a gente tem que fazer até porque tem um treinamento, eu falo que a gente acaba sendo treinado para as pessoas perceberem que você é imparcial, para você dar essa tranquilidade para as pessoas. Mas isso não pode se traduzir de você não se auto-perceber de quanto que aquele tema lhe afeta. E por isso que é importante terapia, trabalhar com os médicos, tudo aquilo que faz bem para a pessoa, para que ela possa se reconhecer nesse processo, né? Vamos voltar à Úrsula, que veio de Campo Grande? Campo Grande, Mato Grosso do Chegou Sul. aqui em que ano? Cheguei em 95. São 30 anos de magistratura? 28 para 29, vai fazer Quase 29. 30, meu Deus do céu, ela é uma gigante pra gente. Úrsula, quase 30 anos, é a quinta turma sua? Qual é? A minha décima turma. Décima turma. Passou rápido esse período. O que foram esses anos, esses 28 anos na sua vida como juíza em Rondônia? O tempo não passa, ele voa, né? É a sensação que eu tenho. O tempo voa, assim. A Rondônia mudou muito e, ao mesmo tempo, você olha para trás e diz, mas aqui eu já conhecia, era assim, assim, assado, né? Então, como eu faço a parte já da turma mais antiga, né? Você olha para trás, reverencia muito tudo que passou, mas eu estou muito feliz com o que o Estado está produzindo hoje, o seu desenvolvimento. Claro que temos muito, né? Principalmente na questão ambiental, temos que tomar cuidado de sustentabilidade. Mas eu não sou muito, como diria assim, eu olho para trás, agradeço, mas estamos melhorando, aprimorando, evoluindo, né? Então, vale a pena, sim, foi um bom crescimento. Se teve algum momento assim na sua vida mais marcante que você possa dizer, olha, isso aqui me tocou profundamente, e isso, pelo menos só isso já teria valido todo o meu esforço, toda a minha carreira. Você lembra de alguma coisa assim? Tem vários assim, momentos bem emblemáticos para mim. E como eu tenho um carinho muito grande pela infância, pelas crianças, eu vou citar 2 casos. Um caso numa justiça rápida, em Buritis, quando Buritis não era comarca, era distrito de Ariquemes, ou de Montenegro. Nós fomos fazer uma justiça rápida. Desculpa, foi em Campo Novo de Rondônia que nós fomos fazer uma justiça rápida, era município. Nós já tínhamos feito em Buritis e mais ou menos na hora do almoço, umas 1h da tarde, chegou uma caminhonete com uma família atrás da caminhonete porque a criança estava doente e precisava de registro de nascimento para ser internada no hospital de Buritis. A senhora estava gestante e eu olhava para ela tinha uma respiração muito curta e o marido do lado, e eles estavam com mais 3 crianças, todas muito pequenas. E o bebezinho, né, cadavérico. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Cadavérico,
que eu tinha visto em fotografias, né, de fome em alguns lugares do mundo e estava vendo ali. Acabaram que os servidores repartiram a marmita que tinham, fizemos a certidão de nascimento da criança da seguinte forma: a mãe não tinha. A mãe não tinha registro de nascimento. O nome dela era Maria. Não tinha data de nascimento. O nome dos pais dela era João e Maria. A certidão de nascimento daquele bebê foi exatamente dessa forma. Nós não podíamos deixar de registrar um bebê por falta de dados da mãe. E a família não tinha nenhum vizinho para a gente ouvir as testemunhas para fazer o registro da mãe. Mas não podia ser negado o direito daquele bebê, de direito à saúde. Depois, claro, que o juiz da infância teria que buscar os dados, o casal. Mas eles me trouxeram uma informação que me marcou muito. E isso me marcou depois, a magistratura inteira. E você que foi juíza da infância e juventude sabe que existem essas coisas bem dramáticas dentro da infância. A filha mais velha deles tinha falecido. O pai da bebê, né, o esposo da companheira daquela senhora estava falando. Ele faleceu do quê? Eu estava perguntando para saber enquanto eles estavam almoçando, né? Tinha falecido de míngua. Eu falei assim, míngua? O que é míngua? Ela foi minguando e morreu. Nossa. Uma realidade ali que eu não conhecia, próxima de Ariquemes, né? Mas para você ver como há rincões de precariedade, de miséria, em que as pessoas não têm o mínimo necessário. E depois disso, eu trouxe o caso para a infância, mas a gente perde contato porque essas pessoas às vezes moram em lugares muito distantes, né? Mas foi uma coisa que marcou e aí acabou acontecendo de eu vir para a infância aqui. E outro caso que me marcou, eu não vou trazer aqueles casos mais emblemáticos dos crimes contra a criança e adolescente, mas um caso de adoção. Os casos de adoção, eles são aquecem muito o nosso coração pela humanidade, pela expectativa dos pais, né, de serem pais e pela felicidade que a gente vê naquelas crianças e como elas se apegam aos pais adotivos, né? Então tem vários casos que a gente lembra, assim, essas questões que eu falo que aquecem o nosso coração. Esses casos de justiça rápida, justiça itinerante, é uma pena que muitos estados não tenham isso, porque quando teve FUNAG, o Guilherme era o presidente, nós trouxemos, FUNAG é o Fórum Nacional de Juizados Especiais, e foi feito aqui o encontro nacional, e vieram juízes do país inteiro, e o Guilherme, muito sábio, os levou exatamente em um local muito remoto para que eles vissem o que era essa justiça itinerante, que muitos não tinham conhecimento. Olha, era um tal de juiz chorar, porque em alguns locais os colegas são juízes, como a gente chama do nosso trabalho tradicional, em gabinetes. Então, quando eles têm essa experiência muito humana, né, de acesso, de fato, de justiça, onde não existe justiça propriamente dita, eu acho que comove bastante, né? Foi algo muito interessante. Nós falamos no começo sobre constelação. Você viu um avanço, Úrsula, nessa questão da formação do juiz, que passa por tantos cursos, né? Nós tivemos uma turma agora recente e tem uma parte da Infam muito voltada à questão humana do juiz. Você acha que a constelação tem esse propósito também, que isso faz a diferença para os juízes? O que você pensa sobre a constelação? Eu vou falar a partir do que eu experienciei, né? A constelação familiar, para mim, trouxe um outro viés sobre as minhas experiências pessoais. Me deu uma outra interpretação, que eu falo assim, é uma forma de você ver a vida de uma forma mais sistêmica. E a partir desse paradigma, eu acho assim que a gente começa a olhar outras situações de forma diversa. É característica da formação do magistrado uma formação humanística muito forte, né?
E essa formação humanística é baseada em diversas filosofias humanísticas, não necessariamente só constelação familiar. Mas o magistrado, a partir dessa formação humanística, poder compreender melhor a realidade com que ele está inserido. Porque a gente olha ali na pesquisa do CNJ que o perfil do magistrado ele é muito homogêneo. Ele é muito homogêneo. Por isso que quando a gente começa a olhar determinadas realidades tão díspares da nossa, tão diferentes da nossa, muitas vezes choca. E como é que eu lido com essa realidade se eu não compreendo o que está ali acontecendo? Né? Eu também, eu também trabalho como formação dos magistrados, né, na área tanto de gestão de pessoas, como também de direito dos povos indígenas, de comunidades tradicionais, e ali a base é sociológica, é filosófica, é antropológica. Então, claro que a constelação familiar me dá uma base pessoal para eu compreender determinadas dinâmicas com um olhar diverso. Mas quando você transita pela antropologia, filosofia e sociologia, isso também te dá um olhar bem aprofundado. E para quem gosta da parte teórica, que tem muitos magistrados que eles, por mais que sintam e se percebam, eles precisam de uma base teórica. E a teoria pode trazer essa formação humanística que para ele é mais compreensível para que ele aplique. Né? Quando a gente vai para a teoria do reconhecimento, quando a gente vai para os direitos da natureza, que o Conselho de Defesa dos Direitos Humanos já trabalhou, quando a gente olha o outro, a partir tenta fazer esse trabalho de perspectiva do outro, de como ele pretende ser reconhecido, de como ele pretende ser escutado, a gente pode talvez dar outros olhares para a justiça e olhar como você bem falou, né, justiça rápida. Você acha que o ribeirinho não tem uma forma de justiça própria? Claro. Quando você vai numa comunidade distante, eles têm uma forma de justiça própria. Então você vai lá com um direito alienígena? Não. Você olha o que está acontecendo, o direito é isso. O direito é isso, ele é transformado a partir da base social. E a interpretação também é a partir do contexto social. E como você lida com isso? Né? Então, você ter essa base humanística é importantíssimo. Sabe? Nós percebemos, inclusive, é muito fácil, quando não há uma complexidade da causa, julgar um pedido. Às vezes você tem um casal na sua frente e seria muito fácil fazer uma partilha de bens, conceder os alimentos com o que a lei determina. Só que, às vezes, se eu pudesse usar uma metáfora, eu diria que a constelação são os óculos que nós colocamos e a gente enxerga muito melhor. Enxergando o que está por trás, ou tirando o véu, a gente consegue muitas vezes, num processo conciliatório, resolver aquela demanda, de modo que, inclusive, ela não volte mais para você, porque há separações que nós fazemos que voltam várias vezes, né? Execução de alimentos ou outras demandas, porque a gente sabe que as causas não estão ali no dinheiro, né? Não está na partilha dos bens, enfim. Então, acaba que essa formação humanística ela é muito importante para a nossa atuação. A Úrsula é uma sumidade, é uma das pessoas mais inteligentes do Tribunal de Justiça, é minha opinião pessoal, então eu vou falar porque é a minha opinião. A tua formação acadêmica, você fez mestrado e doutorado, é isso? Uhum. Já defendeu a tese de ambas, já está formada com essa qualificação. Uhum. Quais foram os temas, Úrsula? No mestrado eu trabalhei em comunidades tradicionais, os nossos ribeirinhos, né, e a questão da implantação das usinas hidrelétricas, né, e como é que eles foram vistos nesse processo. O doutorado eu continuei essa mesma temática, só acrescentando a questão da sustentabilidade, né, como que esses beiradeiros, esses nossos ribeirinhos foram vistos, né, e foram analisados dentro do processo de implantação das usinas e na execução, né. E aí claro que quando eu falo de antropologia, foi porque foi nessa base também, antropologia, sociologia, que me deu a base teórica para
para compreender o que é uma comunidade tradicional, compreender o que são povos indígenas. Esse é um estudo contínuo, sabe? É um processo, porque é cultura, né? Um processo cultural, e quando a gente fala em sustentabilidade, o que é sustentabilidade dessas comunidades? Né? Como é que elas foram vistas? Né? Então, esse questionamento que eu faço dentro Que da sorte tese. que nós temos, porque além de tudo a tese dela nos serve, porque às vezes uma tese é muito teórica, é de algo do direito, mas que não tem aplicação para nós. Então, além de tudo, nós somos sortudos. A Úrsula é muito qualificada. E aí eu entro num outro aspecto, que é agora do momento. Nós tivemos uma resolução aprovada pelo CNJ que fala da paridade. E essa paridade, com vigência agora a partir de janeiro, diz que todos os tribunais devem ter no mínimo 40%, no máximo 60% de mulheres para que a paridade seja obedecida. Essa visão de uma mulher que enxerga com habilidades diferentes, não melhor nem pior. Eu sempre digo que esse assunto não se trata de uma guerra de sexos. A gente tem habilidades diferentes, olhares diferentes, conhecimento até diferente. Você vê isso, Úrsula, como uma perspectiva que vai tornar mais equilibrado sob esse aspecto de olhares tão importantes, de maneira igual, idêntica, um julgamento em definitivo que é o Tribunal de Justiça? Porque a partir daí nós só temos ofensa, né? À lei e à Constituição. Nós não temos mais julgamento de fatos, nós não temos, enfim, a análise da prova como é feita em primeiro grau. Então, você vê como absolutamente necessário esse olhar em segundo grau, ou você acha que não faria nenhuma diferença? A resolução do CNJ, eu observo assim, na verdade não é só resolução, mas eu vejo que o CNJ e o STF, no último tempo, ele olha o contexto brasileiro e fala assim, a diversidade que existe na nossa população tem que estar representada dentro do Poder Judiciário. Quando eles olham e fazem essa análise, isso estou falando dos julgamentos do STF, de questão das cotas, né, da questão do reconhecimento dos direitos LGBTQIA+. Então, na questão de você olhar o contexto social, o Brasil é composto como? Como são as pessoas no Brasil? E essa diversidade está presente dentro dos tribunais, por causa dessa homogeneidade que nós vimos dentro do perfil dos magistrados. E ainda existe, se a gente olha que tem mais de 50%, né, dos homens hétero, mas se considerando mais homens, né, masculino. E a resolução eu acho que vem exatamente para trazer essa diversidade para dentro dos tribunais. Eu vou ser bem franca que eu estava bem na fase de tese de doutorado e não acompanhei esse debate, essa discussão. O que eu ouvi é que, assim, houve uma luta efetivamente feminina dentro da magistratura para que seja reconhecidos os percalços pelo qual a mulher passa para chegar na carreira da magistratura até o segundo grau. Já tinha, na verdade, um normativo anterior, né, já estabelecendo mais como uma recomendação, né, de que buscasse a paridade dentro do Poder Judiciário. Quando vem a resolução, eu observo que houve uma cisão entre os colegas. E essa cisão, ela me doeu muito, sendo bem franca. A mim também. A mim ficou muito sensível a fala daqueles que se sentiram preteridos, em virtude da maior dificuldade, às vezes, da ascensão dentro do merecimento. E aí eu tenho para mim também que existe uma voz das mulheres, assim, querendo também ser reconhecidas, não porque são mulheres, mas porque são tão competentes quanto os colegas. Perfeito. Eu tenho um receio muito grande de que fique uma lista feminina e uma lista masculina. Eu acho que o objetivo ali da resolução não foi nesse sentido. É de que a mulher, ainda no Brasil, por possuir mais de uma função, não só a do trabalho, é que ela sofre percalços para chegar até o segundo grau. Mas também eu não quero que sirva também essa resolução como discriminação dentro do segundo grau. Eu acho que nenhuma colega nossa vai se sentir... não estou falando do nosso tribunal especificamente, mas de qualquer tribunal de justiça,
ou de qualquer TRT, ou qualquer Justiça Federal, chegue ao tribunal sendo discriminada por ter entrado numa política de afirmação. Coisa que eu acho que, na verdade, talvez se sintam dessa forma já, nessa mesma minha preocupação, quanto a política de afirmação da entrada de negros também. É isso que eu falo, que é o seguinte, é observar que existe uma disparidade e como é que eu atuo dentro dessa disparidade. Não estou dizendo que vai ser uma transferência tranquila. Nós estamos numa fase em que os colegas que entraram era uma regra. Chega no meio do caminho, essa regra muda. E claro que vai ter muito... se essa regra muda, e eu não sou responsável pela mudança da regra, claro que vai ter, às vezes, conflitos, dificuldades de implantação, né? O que eu não gostaria que acontecesse é qualquer uma colega que adentrasse ao segundo grau se sentisse discriminada ou que tivesse menos competência ou conhecimento do que os demais colegas, porque não é esse o objetivo da resolução. Até porque passou em concurso, né? Eu tenho uma amiga que ela já era juíza no Paraná e ela passou em primeiro lugar no Tribunal de Justiça de São Paulo. De mais de 20 mil colocados, passaram 80, ela foi a primeira colocada. E aí um iluminado fala assim, mas ela entrou pela cota, né? Quando na verdade a cota era para a primeira fase e a partir daí era igual para todo mundo. Toda regra em algum momento ela muda. Por exemplo, promoções precedidas de remoção. Em algum momento vai mudar. E o que me causa mais surpresa é alguém se sentir preterido quando na verdade nem sabe se seria promovido, né? Quer dizer, um juízo de especulação. Você disse que não acompanhou muito, eu nem me preocupo com essa questão das dificuldades da mulher, que aí é de todas as carreiras, o Enem falou disso muito bem. O que me preocupa é, a partir do momento que você ingressa, você tem as mesmas oportunidades? Porque nós temos aqui 40 anos de tribunal, então tivemos, por exemplo, auxílio à presidência nesses 40 anos. 7 mulheres até hoje, representa uma paridade? Bancas de concurso. Uma jornalista confessou a mim que ela entrou para fotografar, eu já disse isso na entrevista da Silvana, e quando ela viu uma mulher sendo arguida por 5 homens, as pernas dela começaram a tremer. Isso é uma sensação de alguém que não faz parte. Imagina da candidata. Mas se ela tivesse mulher, seria mais fácil? Ninguém está falando disso. Nós estamos falando dessa ótica do igual, que você ainda há pouco falou. Né? Se há uma homogeneidade, em tese, isso não há uma tendência a um reconhecimento maior, talvez uma identificação, nível inconsciente mesmo. Representatividade importa. Pois é, também concordo. Quando a gente vê uma modelo negra caminhando dentro de um desfile, eu estou falando, esse modelo de beleza também pertence, também faz parte, também é lindo. Por isso que representatividade importa. Porque eu me vejo também na pessoa que está lá. Então, me inspiro. E eu não preciso fazer um trabalho de vanguarda, tipo assim, eu tenho que quebrar todos os paradigmas para chegar em determinado lugar. Então, por isso que eu falo assim, eu vejo muita força e muitas vozes, tá, dentro da magistratura que podem falar o que são. E fico muito feliz com isso. Tá? Porque não ficar reproduzindo um modelo hétero cis normativo como se fosse padrão do magistrado brasileiro. O problema não é que ele é errado, não é isso, mas é que o Brasil não é só isso. Perfeito. Então, existem pessoas felizes, atuantes, buscando o seu lugar no sol, que não são aquilo que a gente considera como padrão quando a gente faz a pesquisa. Isso eu estou falando de pesquisa do CNJ, não é achismo. Então é isso que por isso que diversidade importa, porque você ter alguém que lhe represente lá, falou, ufa, eu posso ser
Eu posso ser uma mulher. Eu posso ter um lado feminino. Eu posso me manifestar como uma mulher. Porque a manifestação, ela é cultural? Ela é. Mas eu não preciso trazer uma manifestação cultural que não é a minha. Eu posso ser eu. Eu vou fazer algumas outras perguntas, mas para aprofundar um pouquinho mais, Úrsula, isso que ela está falando tem muita diferença entre o que está aqui, racionalmente, e o que está aqui. E parece uma distância tão pequena, né? Mas é uma distância abissal. Me perdoe quem tem visto todos os episódios, que às vezes eu repito, porque eu quero realmente deixar isso muito, muito patente. Quando eu fiz o concurso, eu achava que só passava no concurso filho de juiz e promotor, porque eram os que tinham tempo para estudar. Estudavam nas melhores escolas, tinham feito a melhor faculdade e passavam o dia inteiro estudando porque não trabalhavam. Até o dia que passou no MP de São Paulo uma amiga minha que trabalhava numa vara de acidente do trabalho, que nem caía no MP, igual a mim. Trabalhava o dia inteiro, estudava de madrugada, é o que você está falando, eu me reconheci nela. Foi um grande incentivo na minha vida. E essa história de se ver no outro, né, de reconhecer o outro, eu acho que tem um aspecto emocional, psicológico, que é extremamente relevante. Então, lá atrás, nós éramos uma ou duas por concurso. Agora, olha quantas são. Lá atrás, só passava em concurso quem estudava fora de Rondônia, eu ouvia isso. Não, porque fulano fez Damásio, fulano fez tal cursinho. Aí, antes do meu concurso, vai a Fabiola, sem cursinho à distância na época, fez faculdade aqui, fez faculdade particular e entra na magistratura. Como é que você não vai se reconhecer numa pessoa dessa se você é uma colega de gabinete? Ela trabalhou em gabinete, a Silvana trabalhou em gabinete. Como é que você não vai se reconhecer numa pessoa dessa? Então, é isso que você está falando, né? Você vê que tem oportunidade, que tem possibilidade. Exatamente. Isso que a representatividade conta. Exatamente. Úrsula, tem alguma coisa na carreira que você acha que você faria diferente hoje? Na carreira, não, porque assim, a gente acaba. Eu acho interessante porque um dos palestrantes hoje, um dos ministrantes hoje, do culto ecumênico, falou em. Ele não falou sacrifício, não. Deixa eu ver, daqui a pouco eu lembro o termo. Mas ele falou exatamente renúncia? Assim. Renúncia, exatamente, foi o termo. Para que eu fosse, para mim, para que eu fosse uma boa magistrada, a gente tem determinados parâmetros de comportamento. Para mim, não estou falando que isso é para os demais. Então, várias renúncias a gente fez, não só eu, mas a minha família fez, para que a gente pudesse trafegar dentro da comunidade de uma forma tranquila. Porque acontece, principalmente no interior, é muito difícil para as pessoas verem você frequentando lugar A, B ou C e depois ficar julgando os processos. Parece que você não está sendo imparcial. Então, essas renúncias a gente faz, né? Não sei se eu faria diferente, eu acredito que eu não faria. Mas, às vezes, a gente faz de uma forma, às vezes, tão pesada para a família, que a gente poderia ter administrado melhor. Né? Não que para a família tenha sido difícil, cada um lida com a situação, né, de uma forma diferente. Mas eu vejo que hoje já parece que está mais claro para as pessoas que o juiz não é aquela pessoa tão distante, que não pode sentar, tomar uma cervejinha, que é um ser humano, né? Eu acho que é difícil para a família assim, sabia? Se qualquer criança faz uma arte na escola, tudo bem, porque a criança é assim mesmo, a criança brinca, a criança corre, a criança faz arte. Se é um filho de juiz, é o Lucas, filho da doutora Elma, é pesado para a família, mas enfim, eles sabem que nós fizemos uma opção e que, seja a vontade deles ou não, isso também vai envolvê-los. Aí cada um lida da melhor forma possível, né? Enfim, sobrevive como pode. Úrsula, o que você gostaria de ver diferente daqui para frente? Vai ter um lançamento de um livro chamado Ser Juiz. A colega Carolina Navarro, ela é juíza em São Paulo e ela foi jornalista fez jornalismo antes de fazer direito, e ela convidou vários juízes do país inteiro
a escrever. Uns escreveram sobre decisões, outros escreveram sobre a carreira, sobre as decepções, questão até comparativa hoje com outras profissões que se fariam a mesma escolha, né? Já que tem outras carreiras com menos volume, menos responsabilidade, salário igual, etc. E alguns fizeram uma autobiografia. Eu fui uma delas, né? Eu coloquei lá, eu falei, olha, eu tô encerrando minha carreira, eu vou escrever sobre meu sentimento, que está aqui no meu coração mesmo, né? E eu termino, eu não vou dar spoiler, quem tiver curiosidade, compre o livro, seja isso, mas assim, eu termino com uma esperança, com algo que eu gostaria de ver diferente. Você tem alguma coisa que você gostaria de ver diferente na carreira ou no país, ou enfim, diferente? Eu acho assim, na verdade são sementinhas que a gente já vê brotando, sabe? Desses polos disseminadores, igual eu sou uma entusiasta da justiça rápida, itinerante. E quando a gente vê o Sejusc, a política do Sejusc, da resolução do CNJ, é essa sementinha de fazer com que as pessoas busquem soluções. Então, assim, e hoje quando a gente vê também as demandas estruturantes, o processo estrutural, ele está nessa base dialógica, né? Então, para mim, o que eu estou vendo uma sementinha crescer é que cada vez mais teremos processos mais complexos dentro do Poder Judiciário, como aqueles mais simples, em que vai ser necessário esse processo dialógico. E esse processo dialógico ele exige uma habilidade de comunicação dos envolvidos muito grande. Então, tanto a habilidade de comunicação, mas de você também reconhecer o outro como ele é. Então, o que eu ainda espero é nesse sentido, de que essas sementes que estão vindo, que o STF também traz, né? O amicus curiae, você poder ouvir quem realmente lida com a situação para decidir. E isso realmente se desenvolva, se desenrole para os conflitos que nós temos, né? Eu vejo que talvez seja por aí. Na verdade, é aquela questão da esperança que você fala, né? Minha esperança é que se nós estabelecermos processos dialógicos, o conflito não chega à violência. Talvez esse seja minha esperança maior, né? Você faria magistratura novamente se você tivesse começando hoje de novo? Faria. Muito bem. Dá sua mão aqui. Faria, sim. Faria. Muito bem. Eu quero, então, te agradecer, deixar você para as considerações finais, dizer assim, que é uma honra, eu não posso falar em nome do Poder Judiciário, mas eu posso falar em nome da magistratura, como presidente sua também, da Ameron, que é uma honra, Úrsula, ter você no nosso corpo de magistrados, você nos orgulha, você nos inspira, você é um orgulho para a magistratura, mas eu acho que não só para a magistratura, para o povo de Rondônia mesmo, pelo que você representa, pela tua seriedade, pela tua dedicação. Eu lembro quando eu via você na presidência, sempre alguém assim tão altiva, sabe? Aquela coisa da postura, da propriedade mesmo, né? Enfim, muito dedicada sempre, muito estudiosa. Não tinha dúvida que você chegaria até o doutorado, porque você sempre foi muito estudiosa. E isso revela um compromisso muito grande, um devotamento, algo singular e extraordinário. Então, muito obrigada. As suas considerações finais. Agradeço demais pela gentileza, pelas suas lindas palavras, elogiosas demais, generosas demais. Eu gosto do que eu faço. E para mim não é pesado. Tem senhora que eu canso. Aí eu falo assim, quando eu tô cansada, eu falo assim, deixa eu descansar um pouquinho que a gente retoma depois. Eu até falei para isso, quando você tinha feito o convite anteriormente, eu falei assim, deixa eu descansar um pouco, deixa eu respirar um pouco. E esse trabalho da magistratura, na verdade, ele dá um significado para o que eu faço, entendeu? E o Tribunal de Justiça Rondônia é muito interessante, porque como a gente parece que estava ali construindo os tijolinhos, né? Igual o desembargador Raduan falou hoje, né? Os tijolinhos da construção, a gente se vê nessa construção e eu fico muito feliz de poder ter contribuído um pouquinho
para o Poder Judiciário. Muito, muito obrigada, querida. É isso, é isso. Que delícia de papo, de conversa. A gente volta no próximo episódio com mais um colega aqui pro Ameron Cast. Até lá. Um abraço. Obrigada.